Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Bom Entendedor, o podcast da CMVM sobre temas relevantes do mercado de capitais. Sou Rita Toscado e hoje tenho comigo o Martim Lucas Pires, diretor de Política Regulatória da Associação Portugal Fintech, e João Vieira dos Santos, do Departamento Internacional e de Política Regulatória da CMVM, para nos falarem de inovação financeira. Muito obrigada, desde já, por terem aceitado o convite. Martim, comece por si. Pode descrever as principais iniciativas da vossa associação? Bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui, cumprimentos também ao João. Então, a Portugal Fintech é uma associação que foi criada em 2016 com o intuito de ajudar a desenvolver o mercado e o ecossistema fintech em Portugal. Isto passa, sobretudo, por três atividades. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e que se tenta relacionar quer com aquilo que nós chamamos os players incumbentes, portanto, empresas financeiras já estabelecidas, e com startups e outras empresas que querem iniciar a sua atividade neste ramo fintech, quer na lógica de prestação de serviços tecnológicos, quer na lógica de prestação de serviços financeiros. Temos três vertentes, como dizia, uma que é muito focada na incubação de projetos novos, através de um cowork que detemos a meias com outro projeto português que é o Sítio, chamado Fintech House. E aí fazemos as atividades normais de incubação, de aceleração, tentando dar o máximo de apoio a estas empresas. Depois temos uma outra vertente que é de tentar facilitar a relação entre incumbentes e empresas de fintech. E, por fim, temos um terceiro vetor, que é, digamos assim, puxando a brasa a minha sardinha, o vetor regulatório. Ou seja, tentar, através da nossa voz, dar voz também ao ecossistema e ao setor, nas suas preocupações, pugnando por melhores soluções legislativas e regulatórias para beneficiar, no fundo, toda esta economia. E como é que podemos caracterizar o estado da inovação financeira em Portugal e como é que o compara com os outros países? Eu acho que nós comparamos muito bem face a outros países, sobretudo na União Europeia, quanto à inovação financeira. Em primeiro lugar, porque somos, do ponto de vista social, acho que há muita apetência das pessoas por soluções que sejam mais práticas, mais rápidas, mais fáceis de usar, e a tecnologia, no fundo, vem trazer essa eficiência e esses ganhos. E, portanto, sempre que há uma nova solução tecnológica, somos os primeiros a querer adotar e a querer usar. E depois eu vejo, quer do ponto de vista do setor público, quer do ponto de vista do setor privado, muita atração e muito apoio nisto. Quer dizer, do ponto de vista do setor privado, por exemplo, soluções como o MBWay ou mesmo as redes multibanco desenvolvidas pela CIBS são... Isto é quase caricatura, não é? Mas lembremos sempre, quando vamos a outros países europeus, há muita coisa que nós não conseguimos fazer nos multibancos, chegamos cá e podemos quase gerir a nossa vida toda a partir do multibanco. E hoje em dia, através do multibanco que temos nos nossos telemóveis, com o MBWay. Do ponto de vista público, N soluções, por exemplo, a solução da chave móvel digital, que nos facilita a nível de confirmação de identidade em vários serviços. E, portanto, havia até um ranking numa edição, creio que da semana passada, do Financial Times, não foi da semana passada, foi há 2 semanas, de como é que vários países, do ponto de vista de pagamentos, se comparavam a nível de soluções que existissem para a facilidade de envios de dinheiro, recebimento de fundos digitais. E Portugal era dos Estados-membros da União Europeia que melhor se apresentava no âmbito dessas soluções. Portanto, eu acho que somos um Estado que, apesar de sermos pequenos, temos, em primeiro lugar, muito conhecimento e muita inovação tecnológica a ser desenvolvida do ponto de vista privado e que depois também é adotada pelo setor público. Temos apetência e temos vontade de desenvolver esses mercados, digamos assim. Obrigada. João, podes dizer-nos que iniciativas a CMVM tem desenvolvido na área da inovação financeira? Claro que sim. Muito obrigado, Rita. Cumprimento a ti e ao Martinho. A CMVM já tem-se envolvido, tem tentado uma aproximação à inovação financeira desde já há alguns anos. Em 2018, avançamos quer com o Banco de Portugal, quer com a ASF, com um projeto que é o Portugal FinLab. É um Innovation Hub, portanto, tentamos responder a questões regulatórias e, portanto, tentamos clarificar o enquadramento regulatório de projetos de inovação desde então e continuamos e já estamos a avançar agora com uma nova edição, a 7ª, e temos recebido bastantes candidaturas, até compara bem com as primeiras edições em que a iniciativa era uma novidade.
E também temos avançado com projetos isolados da CMVM, com o CMVM Inove. Já antes tínhamos um contacto específico para projetos de inovação, mas procuramos, desde 2022, ter aqui uma visão integrada e um projeto, um espaço que agregasse todos os projetos de inovação da CMVM e todo o relacionamento com projetos de inovação. E, portanto, temos avançado com várias iniciativas neste nível, para além do contacto específico que temos com projetos de inovação, quer pelo o caráter ainda pouco maturo de muitos destes projetos, não é? De muitas destas entidades que ainda estão a estabelecer-se, e, portanto, a CMVM tenta ter aqui um facilitador, os chamados facilitadores de inovação, para aproximar estas entidades dos reguladores, para ganharem maturidade institucional, e não só, não é? Também podemos olhar para como o Martinho disse, os incumbentes, não é? As instituições financeiras já tradicionais, os nossos já supervisionados, porque estes projetos também suscitam muita incerteza regulatória, não é? Ainda não sabemos muito bem como é que eles se enquadram, são projetos inovadores e que a regulação muitas vezes não olhou para eles ou lançam aqui questões novas, e, portanto, também tentamos responder a todo tipo de entidades, a esse tipo de questões, e também nos favorece porque aí, para além de conhecermos as tendências do mercado, tentamos explorar esses temas e com isso ganhamos conhecimento sobre a inovação financeira. E, portanto, temos lançado vários projetos no âmbito deste CMVM Inove, neste chapéu de CMVM Inove. Este ano vamos avançar com um seminário sobre tecnologias de registro distribuído. Lançamos um call for abstracts, portanto, um pedido de resumos, e já recebemos vários, e vamos avançar com esse seminário a 23 de março deste ano. E vamos ter várias iniciativas ao longo do ano no CMVM Inove, e também com o Banco de Portugal e a ICF estamos a preparar uma rede de zonas livres tecnológicas. É uma das prioridades da CMVM lançar, para este ano, lançar a zona livre tecnológica do mercado de instrumentos financeiros. Portanto, podemos dizer que temos aqui bastante ambição nesta área. E em relação aos facilitadores de inovação que o João mencionou, Martinho, considera que as empresas encontram benefícios e oportunidades por participarem nestas iniciativas dos reguladores? Então, eu acho, se calhar dividindo a resposta desta forma, eu acho que qualquer interação que o regulador tenha com o mercado é positiva para o mercado. O João também disse, do lado do regulador, que também é positiva porque acaba por perceber o que é que as empresas no mercado estão a fazer, que dificuldades é que estão a encontrar e que podem construir. Mas eu acho que é muito importante para o mercado que o regulador se veja presente e ativo. Bem sei que os reguladores têm... os reguladores são também supervisores, não é? Portanto, o mandato é muitas vezes de ordem mais prudencial do que propriamente de desenvolvimento do mercado nesse aspecto, mas eu acho que têm também um papel importante para mostrar que estão atentos, não só do ponto de vista de se as pessoas têm condições para exercer a atividade, se estão a exercer bem a atividade, mas também sobre o que é que se está a passar dentro da atividade, porque isso depois vai ter também repercussões complicadas a nível da sua atividade principal, que é a supervisão. E, portanto, eu acho que qualquer atitude do regulador perante o mercado de explicação, interação, compreensão do que é que se anda a fazer e da regulação que está a ser aplicada é sempre positiva. Seja isso um café ao final da tarde, seja isso um inquérito, seja o que for, acho que é sempre positivo. Agora, eu acho que uma coisa que se está a ver muito e que a Portugal Fintech, desde a sua fundação, de certa maneira, está ligada a isso, quando impulsionou o Portugal FinLab e outras iniciativas, que é quais são as expectativas que essa interação com o regulador traz. Porque muitas vezes as empresas supervisionadas ou os agentes de mercado acham que, por um lado, olham com suspeita para a intervenção do regulador, acham que isto é apenas mais uma ação supervisória, comportamental, e, portanto, eles estão apenas a tentar ter informações de outras maneiras. Por outro lado, outras empresas não percebem bem o que é que vão ganhar com isso, portanto, pegando se calhar na pergunta que a Rita fez da questão dos incentivos, ou seja, está bem, mas vai haver alterações, até porque muitas vezes as grandes questões vêm por via legislativa
não tanto pela via administrativa, que é aquela que os supervisores têm. E, portanto, às vezes, as expectativas que as empresas do setor têm sobre estas interações podem não se enquadrar bem com aquilo que estas iniciativas podem dar de facto. E agora, claro que o que nós assistimos, e nós temos sido sempre, quer nas atividades que que a CMVM fez, por exemplo, a Sandbox da CMVM, que somos parceiros, quer no FinLab, que fomos parceiros durante o início, hoje em dia promovemos junto dos nossos associados, quer também na questão das zonas livres tecnológicas, em que também estivemos em conversas iniciais e fizemos position papers até sobre esse tema. Estamos sempre interessados que os reguladores e que estes facilitadores de inovação venham para o mercado. Queremos apenas que as expectativas que eles possam gerar sejam claras e compreendidas por todos para se perceber também o que é que se consegue com eles ou não, nesse aspecto. E em termos de regulação, João, tem-se encontrado na União Europeia e em Portugal um equilíbrio entre o espaço a dar à inovação e a salvaguarda dos riscos financeiros associados a essa mesma inovação? Na União Europeia, podemos dizer que têm sido profícuos em termos de regulação. Houve em 2000 creio que foi em 2021 ou 2022, houve o Digital Finance Package, o pacote relativamente às finanças digitais, que lançou um conjunto de legislação relativamente à inovação financeira. Portanto, podemos dizer que aqui em Portugal fomos um pouco atrás, ou tentamos acompanhar aqui a União Europeia, até quando foi negociado esse pacote, estávamos na presidência do Conselho da União Europeia e, portanto, tivemos um papel bastante ativo e portanto, tentamos contribuir com a nossa posição para estes projetos, para estes projetos regulatórios. Portanto, estamos a falar do DORA, relativamente à cibersegurança das instituições financeiras, o MiCA, relativamente ao mercado de criptoativos, e também o Delta Pilot, uma espécie de sandbox para a utilização de tecnologias de registro distribuído no mercado de instrumentos financeiros. Portanto, bastantes projetos para esta área do investimento, em que podemos dizer que, de certa maneira, que são positivos no sentido também de proteção do investidor, em que é uma das nossas principais preocupações. Quanto ao equilíbrio, claro que agora há várias iniciativas de inovação, não tanto nesta área. Estou a pensar, por exemplo, no regulamento de inteligência artificial, que agora está-se a tentar uma simplificação, portanto há algum movimento regulatório desse lado. Mas não tanto em relação a estes diplomas do pacote de finanças digitais, em que também ainda estão em fase inicial de implementação, aqui em Portugal sobretudo, que só tivemos aqui por exemplo, a lei nacional relativamente ao MiCA em dezembro do ano passado, e, portanto estamos aqui ainda numa fase inicial e estamos também a interagir com as empresas, não é? Que no início dessa interação, em que estamos a ver como positivo, não é? Que haja também esta maturidade institucional de entidades que antes não eram reguladas. E quanto ao espaço a dar à inovação, claro que é difícil sempre saber qual o momento ideal, não é? O exemplo disto é esta espécie de sandbox, o Delta Pilot, ou o regime piloto, em que apenas se está a testar, não é? Num âmbito muito limitado, a utilização destas tecnologias e, portanto, fica a pergunta, quando é que este regime deve ficar definitivo, não é? Quando é que devemos implementar estas tecnologias e colocá-la na regulação normal, na regulação geral. Portanto, com este regime piloto até há aqui uma ação bastante cautelosa e de experimentação. E depois dessa experimentação, acho que quando houver um nível de conhecimento suficiente, poderá haver a sua integração. Acho que este é o objetivo de todos os Estados-membros da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, que aliás até já agora lançou uma proposta de ampliação deste regime, até porque conseguiu retirar algumas lições, algumas conclusões dos testes para já feitos, porque este regime piloto já entrou em aplicação em 2023, mas quer ampliá-lo para conseguir resultados maiores e depois conseguir efetivamente resultados para permitir que a legislação integre, a legislação geral, integre regras
que sejam adequadas a esta tecnologia. E portanto, está a haver um papel aqui ativo, mas cauteloso. No MICA pode-se dizer que houve mais ambição, não é? Tentou-se chegar aqui a uma proteção mais alargada no mercado de criptoativos, também porventura pelos riscos que se suscitavam e que foram considerados urgentes. E penso que, de certo modo, a legislação também é sempre algo vivo, não é? Um organismo vivo, em que depois há interação com as empresas e depois poderão haver melhorias, não é? E de certeza que a Comissão Europeia também já está a trabalhar sobre isso, com possíveis alterações, melhorias que poderão existir em estes regulamentos. Portanto, avançar com regulação muitas vezes não é má, portanto, permite o seu afinamento numa fase mais prévia e, portanto, fazer esses corretivos que às vezes podem surgir de legislação a mais que surja de repente, não é? E que a inovação financeira vai ter sempre esta tensão, mas avançar cedo muitas vezes não é mau, permite estas correções como a Comissão Europeia está a fazer também com o Regulamento de Inteligência Artificial e permite um maior conhecimento e um maior afinamento da legislação. E para terminar, Martim, quais são os principais desafios de regular novas realidades, como a dos criptoativos e a utilização também de inteligência artificial nos serviços financeiros? Então, eu diria que a maior dificuldade há várias dificuldades. Uma tem que ver com a própria especificidade dos serviços financeiros. E aqui, se calhar, também fazendo uma divisão que nem todos os serviços financeiros têm uma coisa em comum, que é lidam com muito capital e, sobretudo, com a utilização de capital de particulares e de empresas, portanto, tem uma importância significativa na economia. Mas depois, há serviços financeiros e há serviços financeiros. O que é que eu quero dizer com isto? Temos serviços bancários, digamos assim, não é? Serviços de mercado de capitais e serviços de, por exemplo, seguros. E a lógica é um bocado diferente entre todas estas. E, portanto, apesar de haver uma identidade prudencial a todos, a ideia de que nem toda a gente pode exercer esta atividade, nem toda a gente deve exercer esta atividade, deve haver cuidados a exercer a atividade, o mercado de capitais, por exemplo, no fundo, está preocupado com o exercício de risco e a exposição ao risco de ganhos ou de geração de capital por parte da economia. Enquanto o serviço bancário está mais preocupado com a provisão de crédito e de liquidez mais direta das pessoas. E o sistema de seguros com a proteção ou a alavancagem, digamos assim, do risco que a atividade comercial exerce. E, portanto, estas atividades, quando se tenta regular a utilização de tecnologia aqui, temos um problema, em primeiro lugar, que a tecnologia pode trazer benefícios muito grandes para certas realidades, mas pode trazer também disrupções muito grandes para outras realidades. O exemplo do mercado de capitais e dos criptoativos. O mercado dos criptoativos e a tecnologia DLT, Distributed Ledger Technology, parece feita para um mercado de capitais. Aliás, a forma como os criptoativos aparecem é como uma espécie de um mercado de capitais não regulado, meio em esteroides, e propulsionado com soluções que a tecnologia faz, através da programabilidade, dos smart contracts, tudo aquilo. E quando vemos a aplicação disso que há outras realidades, não faz muito sentido, não é? Portanto, ou seja, claro que os criptoativos podem ser vistos mais numa lógica do mercado de capitais do que como uma lógica se calhar específica. E podemos se calhar pensar nas stablecoins no caso dos pagamentos, como soluções dos pagamentos também. Mas, portanto, deve-se olhar um bocado como é que isso consegue ser regulado ou não ser regulado, e a inteligência artificial também é a mesma coisa, não é? Ou seja, como é que soluções de investimento ou soluções de previsão de crédito, de análise de risco de crédito, de previsão de seguros, de ativação de seguros, como é que isso tudo pode ser feito com a inteligência artificial? E, portanto, eu acho que aqui o grande desafio, no caso dos criptoativos e no caso do DORA, que são legislação setorial, apesar de tudo, é legislação feita para o setor financeiro. No caso da inteligência artificial, não é legislação feita para o setor financeiro, elas são feitas para a economia como um todo. E, portanto, eu creio que o grande problema aí é como é que, e aí há um papel dos supervisores e de outras entidades, de saber como é que, olhando para o setor financeiro e conhecendo as especificidades do setor financeiro, a IA pode ser aplicada e pode funcionar. A regulação tem sempre um problema face à realidade, que vem sempre atrás.
Portanto, a realidade está a andar e a regulação está a tentar correr, tentar reagir, não é? E há várias reações, não é? A regulação pode tentar fazer uma rasteira, entrar a pé juntos e acabar com a realidade, pode ajudar a realidade a correr, quer dizer, há várias maneiras de... Acho que não podemos... Há uma ideia, às vezes, do mercado que mais regulação é sempre problemática, mas muitas vezes não é o caso. Às vezes a regulação pode até ser um impulso para certas atividades se clarificar até. Exatamente, porque, por exemplo, no caso dos criptoativos, isso aliás puxando um bocado também para esse tema, foi um bocado isso. O mercado dos criptoativos, como existia antes, é um mercado de nicho, muito focado numa lógica tecnológica, de circuitos. A partir do momento em que se começa a regular, começamos a ver cada vez mais capital de empresas incumbentes e tradicionais a querer entrar e, portanto, soluções, se calhar até mais relacionadas com a vida real, a aparecerem e a desenvolverem-se. Portanto, a regulação não é necessariamente inimiga do negócio. Claro que depois é preciso perceber o que é essa regulação traz e qual é que é o intuito dessa regulação e se, numa lógica proporcional, visto o que é aquele negócio, o que é que esse negócio quer trazer, se não acaba por criar demasiados requisitos para acabar com o próprio negócio. Isto é muito comum, e aqui tenho de falar, senão despedem-me na associação, não estou a usar, mas porque é, sobretudo, a aplicação de legislação para empresas que estão a começar. Portanto, no setor, no serviços financeiros, etc. Que é, se aquela legislação não é pesada demais, será que não se consegue aplicar numa lógica mais proporcional, uma lógica que seja mais limitada para que permitir as empresas crescer? Pronto, mas isso tem que ver com todas as legislações, não só com IA e criptoativos, ou DORAs, ou etc. Tem a ver, se calhar, com todas as legislações financeiras. Não, isso fez-me lembrar o regime piloto, que a proposta da Comissão agora tem um regime simplificado e um regime geral, porque pensaram que há dois tipos de entidades, não é? Aquelas entidades mais experientes em que os limites para testarem não fazem sentido, não conseguem escalar, não conseguem ter incentivos de investimento para entrar nesse regime de testes, e entidades mais simples que não têm essa preocupação dos limites, mas precisam de algo de legislação com menos requisitos, com mais simplicidade, não é? Sim, de criar um incentivo também, ou seja, do regulador permitir um incentivo. O Delta Pilot Regime, eu acho que é um caso interessante. Como dizem os ingleses, não é? O jury ainda está a ver como é que as coisas vão funcionar, mas acho que é um caso interessante porque é uma sandbox, como disse o João, por lei. Que é uma coisa, ou seja, é criar uma lei que permite testar. E, portanto, ver que resultados é que esse teste vai trazer. Eu estava muito cético ao início porque parecia que as pessoas, não, exatamente por questões de mercado, os incumbentes diziam isto para nós não serve porque nós precisamos de uma coisa, nós conseguimos fazer isto sem o DLP para o regime. Os mais pequenos não queriam isto porque diziam, mas não conseguimos escalar de uma forma tão ampla. Mas agora parece que já está a existir alguma tração e já estamos a ver soluções que podem trazer coisas interessantes para o mercado e, portanto, isso é algo que sempre temos de valorizar nesse aspecto. E chegamos assim ao fim de mais um episódio do Para Bom Entendedor. Mais uma vez, obrigada, Martim. Muito obrigado. Por terem aceitado o convite. A quem nos ouve e vê, e se gostou deste episódio, partilhe e acompanhe os próximos através das plataformas habituais de podcast e no portal do investidor da CMVM. Obrigada e até ao próximo episódio.